Os Apócrifos. O livro de Hanor. Enoque. Capítulo 51. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, eu fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. Lá os meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra. Uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata e uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao Melahim, que foi comigo, dizendo: o que são essas coisas que em segredo eu vi? E ele disse: todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Mashiach, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. E aquele Melahim de paz respondeu-me, dizendo: espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, que Adonai Elohim tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a de cobre, a de prata e a de ouro, a de metal fundido e a montanha de chumbo, todas estas, na presença do eleito, serão como um favo de mel diante do fogo. E como água descendo de cima sobre essas montanhas, se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias, os homens não serão salvos por ouro nem por prata, nem eles o terão em seu poder para assegurar-se voar. Lá não haverá ferro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil. Inútil também será o que não enferruja e nem o que se consome. E levar não será desejado. Todas essas coisas serão rejeitadas e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença de Adonai Elohim. Capítulo 52. Ali elevo os meus olhos, e ali eles viram um profundo vale, e larga era a sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar e nas ilhas, trarão para eles dons, presentes e oferendas. Contudo, aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometeram iniquidades. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face de Adonai Elohim e da face de sua terra. Eles se levantarão e não falharão para sempre. Vi os Melahims de punição, os quais estavam habitando ali e preparando todos os instrumentos para Hassatã. Então eu perguntei ao Melahim da paz, que continuava comigo, para quem eram aqueles instrumentos preparados. E ele disse: estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. Depois que os justos e a casa escolhida da congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome de Adonai Elohim. Nem aquelas montanhas existirão na sua presença, como a terra e os montes, como as fontes das águas existem, e os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Capítulo 53. Então eu olhei e me virei para outra parte da terra e vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale, eles levaram os monarcas e os poderosos, e ali os meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram. Eram correntes de ferro de peso imensurável. Então eu perguntei ao Melahim da paz que estava comigo, dizendo: para quem são essas correntes preparadas? E ele respondeu: estas são preparadas para as hostes de Azazel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que os seus Melahim sejam subjugados com pedras arremessadas, como Adonai Elohim ordenou. Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que Adonai Elohim possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram.
porque eles se tornaram ministros de Rassatã e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Naqueles dias, punição virá de Adonai Elohim, e os receptáculos de água que estão acima no céu serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas que estão nos céus e abaixo deles serão reunidas e se misturarão. A água que está acima no céu será o macho, e a água que está sobre a terra, ou embaixo dela, será a fêmea. E todos os que habitam sobre a terra serão destruídos, e os que habitam nas extremidades do céu também. Por estes meios, eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 54. Depois disso, o ancião de dias arrependeu-se e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas eu colocarei nos céus um arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. Sim, ele será uma testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los antecipadamente pela instrumentalidade dos Melahims, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles, minha punição e minha ira, diz Adonai Elohim. Ó vós reis, ó vós poderosos que habitam o mundo, vereis o meu eleito assentado sobre o trono da minha majestade, e ele julgará Azazel, todos os seus associados, e em nome de Adonai Elohim. Ali igualmente eu vi as hostes dos Melahims que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao Melahim da paz que estava comigo, para quem estes sob confinamento estão indo? E ele disse: para todos os eleitos e seus amados. Ou para cada um dos seus escolhidos e para cada um dos seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes profundas e as fendas do abismo. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados. Os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seu erro serão inumeráveis. Então os príncipes, os Melahims, se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele lançará de seus tronos, saltando como leões, de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A eira, a senda e a cidade do meu povo justo. Imperará o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá o seu amigo ou seu irmão, nem o filho de seu pai ou sua mãe, pois o número dos corpos, seus mortos, sejam completados pela sua morte e punição. Nem isso acontecerá sem causa. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos. Capítulo 55. Depois disso eu vi outro exército de carruagem com homens dirigindo. E eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste e do sul. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. E quando aquela agitação aconteceu, os santos fora dos céus perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação, e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu.
e ao mesmo tempo. Então eles saíram e adoraram a Adonai Elohim. Este é o fim da segunda parábola. Capítulo 56. Então eu comecei a proferir a terceira parábola concernente aos santos e aos eleitos. Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois majestoso é o vosso lugar. Os santos existirão na luz do sol, e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão, nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm a retidão de Adonai Elohim. Paz seja aos santos com o Senhor de todo o mundo. Daqui em diante os santos, seja dito, que procurem nos céus os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável. Eles não entrarão em contagem do tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante de Yahuwah, diante de Adonai Elohim. Da honradez aumentará para sempre. Capítulo 57. Naqueles dias os meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e o seu esplendor e o julgamento a eles pertencente. Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade de Adonai Elohim. Ali eu vi os segredos do trovão, quando ele agita-se acima dos céus e o seu som é ouvido. As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra de Adonai Elohim. Depois de tudo isso, todo o segredo dos esplendores dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade, eles iluminam. Capítulo 58. No 50º ano, ou no ano 50, no 7º mês, ou no mês 7, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi os céus dos céus tremer. Que ele tremeu violentamente, que os poderes do Altíssimo e dos Melahims, milhares e milhares, miríades e miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando olhei, o ancião de dias estava sentado no seu trono de majestade, enquanto os Melahims e os santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim, os meus ombros foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos e eu caí sobre minha face. Então o santo Michael, ou Miguel, outro santo Melahim, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. E quando ele levantou-me, meu ruá retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. Então o santo Michael me disse: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia da misericórdia. Ele tem sido misericordioso e magnânimo com todos os que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder e a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual Adonai Elohim preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da rebelião, para aqueles que renunciarem àquele julgamento e para aqueles que tomam o seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como o dia do convênio e para os pecadores como o dia da Inquisição. Naquele dia, 2 monstros serão atribuídos como alimento, ou separados um do outro. Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar e acima das fontes das águas. E o outro monstro é um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. Seu nome era Dendém. A leste do jardim onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de seu ancestral, desde Adão, o primeiro dos homens. Ou o meu bisavô foi tomado desde o 7º de Adão?
cujo homem Adonai Elohim fez. Então eu pedi ao outro Melahim que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar e o outro no seco deserto. E ele disse: Tu, filho do homem, estás aqui desejoso do entendimento das coisas secretas? E o Melahim da paz, o qual estava comigo, disse: Esses dois monstros estão preparados pelo poder de Elohim para tornar esse alimento, para que a punição de Elohim não seja em vão. Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos de seus pais. E quando a punição de Adonai Elohim continuar sobre eles, ela continuará, para que a punição de Adonai Elohim não aconteça em vão. Depois do que o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Capítulo 59. Então outro Melahim, o qual estava comigo, me falou e mostrou-me a respeito do primeiro e o último dos segredos em cima no céu e nas profundezas na terra, nas extremidades do céu e nas fundações dela e no receptáculo dos céus. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas de acordo com seus respectivos nomes, que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam, que as suas tropas imediatamente obedecem e que sua cessação toma lugar diante do trovão e em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem como um espírito, já que eles não são separados. Pois, quando os raios iluminam, o trovão soa e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma divisão entre eles, pois o receptáculo sob o qual seus períodos dependem é solto como areia. Cada um deles, a sua própria estação, é restringido com uma rédea virado pelo poder do Ruá, que assim impele-os de acordo com a sua espaçosa extensão na terra. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim, ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem o seu Melahim. No espírito do granizo, ele é um bom Melahim. O espírito da neve cessa em sua força e um espírito solitário está nele, o qual ascende dele como um vapor e é chamado de refrigeração. O espírito da névoa também habita com eles no seu receptáculo, mas ele tem um receptáculo para si mesmo, pois o seu progresso está no esplendor. Na luz e na escuridão, no inverno e no verão, seu receptáculo é brilho. O Melahim do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva, e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos. Um dá ao outro, e quando o espírito da chuva está em movimento de seu receptáculo, Melahims vem e, abrindo seu receptáculo, o traz adiante. Quando igualmente ele é borrifado sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está nos céus. Sobre esse informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os Melahims recebem. Essas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Capítulo 60. Naqueles dias eu vi que longos mantos foram dados àqueles Melahims, os quais tornaram suas asas e fugiram em direção ao norte. Eu perguntei ao Melahim, dizendo: para onde eles levaram aqueles longos mantos e para onde se foram? E ele disse: eles foram medir. O Melahim, o qual continuava comigo, disse:
Estas são as medidas dos justos, e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome de Adonai Elohim para sempre e sempre. O eleito começará a habitar com o eleito. Estas são as medidas que serão dadas pela fé, ou pela emuná, as quais fortalecerão as palavras de retidão. Essas medidas revelarão todos os segredos das profundezas da terra, e acontecerá que aqueles que foram destruídos do deserto, e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito. Pois ninguém perecerá na presença de Adonai Elohim, nem ninguém será capaz de perecer. Então eles receberão o mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado o poder combinado, voz e esplendor, semelhante ao fogo. E primeiro, com suas vozes, eles abençoaram-no, exaltaram-no, e também com sua sabedoria, atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. Então Adonai Elohim, assentado sobre o trono de sua majestade, o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar o seu semblante para julgar os seus caminhos secretos na palavra do nome de Adonai Elohim, e seu progresso no caminho do justo, julgamento do Altíssimo Elohim, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, exaltarão e orarão em nome de Adonai Elohim. Ele chamará a todo o poder dos céus e todo o santo acima, e ao poder de Elohim, o querubim, o serafim, o ofanim, todos os melahim de poder e todos os melahim dos senhores, a saber, o eleito, e do outro poder, o qual estava sobre a água naquele dia. E levarão suas vozes unidas, abençoarão, orarão, exaltarão, com o espírito ou o roar da emuná, e com o roar da sabedoria, e com a paciência, e com o roar da misericórdia, e com o roar do julgamento e da paz, e com o roar da benevolência. Todos dirão com vozes unidas, abençoado é ele. E o nome de Adonai Elohim será abençoado para sempre e sempre, e todos os quais não dormem o abençoarão acima dos céus. Todo santo do céu o abençoará, todo eleito que habita no jardim da vida, e todo roar de luz, que é capaz de abençoar, exaltar e orar em seu santo nome. E todo homem mortal, toda a carne, mais do que os poderes do céu, exaltará e abençoará seu nome para todo sempre, pois grande é a misericórdia de Adonai dos espíritos. Magnânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder, grande como são as coisas que ele tem feito. Tem revelado aos santos e eleitos, em nome de Yehoá. Capítulo 61. Então Adonai ordenou os reis e os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam a terra, dizendo: abri vossos olhos e elevai vossas buzinas, e sois capazes de compreender o eleito. Adonai Elohim assentou-se sobre o trono de sua majestade, e o ruar da retidão foi colocado sobre ele. A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. Naquele dia, todos os reis, todos os príncipes, os exaltados e a todos que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está assentado no trono da sua exaltação, e diante dele os santos serão julgados em retidão. E que nada será falado diante dele, será falado em vão. Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. Uma porção deles olhará para outra, eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante.
A aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de exaltação. E então os reis e príncipes e todos que possuem a terra exaltarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença de seu poder e foi revelado aos eleitos. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele e o adorarão. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem e orarão a ele e implorarão misericórdia. E então Jeová se apressará e expeli-los de sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. Os Melahims os tomarão para o castigo. Aquela vingança poderá ser afligida e infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos. E eles se tornarão como um exemplo para os santos aos seus eleitos. Através deles, estes serão feitos jubilosos, pois a ira de Adonai Elohim descansará sobre eles. E então a espada de Adonai Elohim se embebedará com o seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos, daquele tempo em diante, eles não verão mais. Então Jeová permanecerá sobre eles. E como este Filho do Homem, eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão para sempre e sempre. Os santos e eleitos têm se levantado da terra, têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com Adonai Elohim, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão, nem será diminuída a sua majestade. Capítulo 62. Naqueles dias os reis que possuíram a terra serão punidos pelos Melahims de sua ira. Onde quer que eles sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo. E para que eles prostrem-se diante dele e adorem Jeová, confessando seus pecados diante dele. Eles abençoarão e exaltarão a Adonai Elohim, dizendo: abençoado é Jeová, o Senhor dos reis, o Senhor dos espíritos, Adonai dos ricos, Adonai da majestade, Adonai da sabedoria. Ele iluminará toda coisa secreta. O seu poder é de geração em geração e a sua majestade é para sempre e sempre. Profundos são todos os seus segredos, incontáveis a sua retidão. Não pode ser calculada. Agora, nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos reis, o qual é rei sobre todas as coisas. Eles também dirão: quem de nós, quem nos tem permitido ficar para exaltar, louvar e abençoar e confessar a sua presença da sua majestade? E agora o pequeno é o repouso que nós desejamos. Mas nós não encontramos, nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem coberto todos os nossos tronos para sempre. Pois nós não confessamos diante dele, nós não temos exaltado o nome de Adonai dos reis. Não temos exaltado Adonai em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa própria exaltação. Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia, ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Adonai é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em toda a sua retidão. Em seus julgamentos, ele não paga nenhum respeito às pessoas. E nós devemos apartar-nos de sua presença por causa dos nossos maus atos. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem números. Então eles dirão a si mesmo: nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime, mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno.
Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. Assim diz Jeová: este decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados e aqueles que possuem a terra, na presença de Jeová. Capítulo 63. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Eu ouvi a voz do Melahim dizendo: estes são os Melahins que desceram dos céus à terra e revelaram os segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem pecado.